O sistema geocêntrico de Ptolomeu esteve em vigor durante toda a Idade Média, quando em 1543 o cônego Nicolau Copérnico publicou um livro em que sugeria outra concepção. A Terra e os demais planetas giram em torno do Sol. E aí começou a treta. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A obra de Copérnico foi dedicada ao Papa Paulo III, que a aceitou sem contradição. Os 12 pontífices romanos subsequentes não se mostraram contrários a Copérnico, mas a verdade é que, por falta de provas seguras, ninguém atribuía grande coerência à nova teoria. Quando Galileu Galilei entrou na história, ela mudou completamente. Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Galileu Galilei, depois de ter aderido ao sistema ptolomaico, a partir de 1610, professou as ideias de Copérnico, baseadas sobre observações de astronomia recém-realizadas. Com isso, mereceu numerosos louvores, principalmente por parte de sábios jesuítas, que o aplaudiram como um dos mais célebres e felizes astrônomos do seu tempo. Em março de 1611, tendo ido a Roma, lá foi recebido pelo Papa Paulo V, em audiência particular. Nessa ocasião, prelados e príncipes pediram que ele explicasse as maravilhas que havia descoberto. Galileu convenceu da veracidade de suas descobertas a todos os sábios de Roma, mas até essa época ele se mantivera exclusivamente no domínio da astronomia e era inevitável que entrasse no da teologia. De fato, havia quem desconfiasse das teses de Galileu e o quisesse contestar em nome de algumas passagens bíblicas. Foi o que fez Ludovico delle Colombe. Galileu se defendeu por carta, fazendo considerações baseadas nas Sagradas Escrituras, que foram posteriormente confirmadas pelos exegetas e até hoje conservam seu pleno valor na Igreja. Dizia ele que a Sagrada Escritura não pode nem mentir nem se enganar. A veracidade das suas palavras é absoluta e inatacável, não é mesmo? Aqueles, porém, que a explicam e interpretam podem se enganar de diversas maneiras. Galileu afirmou que numerosos erros podem ser cometidos sempre que se quisesse seguir o sentido literal das palavras da Bíblia e que dessa forma chegaríamos a contradições grosseiras. Em questões de ciências naturais, a Sagrada Escritura deveria ocupar o último lugar. O Espírito Santo não quis nos ensinar se o céu está em movimento ou se é imóvel, se tem forma de globo ou forma de disco, se a Terra se move ou permanece em repouso, enfim. Aí os terraplanistas piram, né? Por mais sábias que fossem as ponderações de Galileu, para muitos católicos elas pareciam, naquela época, inovações inspiradas pelo princípio do livre exame da Bíblia, proposto pelo diabólico Lutero. Uma comissão de teólogos, tendo examinado as teses do heliocentrismo de Copérnico, acabou por rejeitar e dar parecer contrário em 24 de fevereiro de 1616. Em consequência, o Santo Ofício comunicou a Galileu a ordem de abandonar por inteiro a opinião de que o Sol é imóvel e o centro do mundo e que a Terra se move, assim como o proibia de sustentar essa opinião como quer que fosse, a ensinasse ou defendesse por palavras ou por escrito, sob pena de ser processado pelo Santo Ofício. Em consequência disso, aos 5 de março de 1616, a congregação do Index condenou as obras que defendiam a doutrina de Copérnico, até que fossem corrigidas, sem mencionar em absoluto o nome de Galileu. O processo do Santo Ofício fora secreto, e o sábio astrônomo voltou para Florença a fim de continuar os seus estudos, plenamente prestigiado pela Santa Sé. Compreendemos, porém, que continuando a estudar astronomia, o famoso autor não podia deixar de se envolver de novo no sistema de Copérnico. Após alguns anos provocado a se pronunciar sobre o assunto, passou a defender em termos cautelosos o heliocentrismo.
Em 1623, Galileu enviou seus escritos sobre o heliocentrismo para o Papa Urbano VIII, que, após ler, disse que essa doutrina jamais foi condenada como herética e que, pessoalmente, ele nunca a mandaria condenar, embora a considerasse bastante ousada. Essa resposta é importante, pois sugere que o decreto da Congregação do Index, emanado em 1616, era tido como decreto meramente disciplinar, não como uma decisão doutrinária. Muito estimulado pelos sucessos, Galileu escreveu nova obra em favor do copernicismo, o célebre Diálogo. Tendo submetido a obra à censura eclesiástica, essa lhe concedeu o imprimatur, com a condição de que propusesse o heliocentrismo não como tese certa, mas como hipótese. Galileu, porém, não fez isso. Em 1632, publicou o livro como estava, incluindo ainda a aprovação da censura eclesiástica de Roma e Florença. Esse gesto causou grande agitação em Roma. Chamado perante o Santo Ofício, Galileu respondeu insistentemente que, em consciência, jamais admitira como certo e definitivo o sistema de Copérnico. Já que nada mais se podia apurar, o processo foi encerrado e, em junho de 1633, o astrônomo teve, então, que discordar publicamente do heliocentrismo e foi condenado à prisão branda, onde, com alguns amigos, continuou a se dedicar aos estudos. Ele morreu em Florença no dia 8 de janeiro de 1642, tendo recebido em seu leito de morte a bênção do Sumo Pontífice. Galileu, tido como réu, foi tratado de maneira branda, como já falamos, para a tradição da época, já que foi detido como prisioneiro em palácios de nobres e embaixadores. O fato é que a questão de Galileu provoca calorosos debates com o seguinte raciocínio: a Igreja ensina que goza da assistência de Cristo, o que lhe garante a infalibilidade em matéria de crenças religiosas. Ora, no processo de Galileu, ela se pronunciou erroneamente em assuntos de crenças religiosas. Por conseguinte, vão é o dogma da infalibilidade da Igreja. Mas a questão é que Galileu não foi condenado porque o heliocentrismo era tido como heresia, pois de fato nenhum papa se pronunciou ex cátedra nesse sentido, bem como nenhum concílio condenou o heliocentrismo como heresia. Então tem que cuidar nisso aí, tá? Os decretos de 1616 e 1633 foram promulgados não pelos sumos pontífices, mas por congregações romanas, que são órgãos do governo eclesiástico. Inclusive, o decreto de 1616 foi promulgado pela Congregação do Index, e este tribunal não tinha competência para fazer um decreto dogmático. O propósito foi a proibição da circulação de escritos que se consideravam ofensivos. Nunca houve nenhum pronunciamento oficial e dogmático do Papa ou da Igreja condenando o heliocentrismo. Então a conclusão é que os teólogos e certos órgãos particulares do governo eclesiástico, que fique claro, não coincidem com os órgãos do magistério infalível da Igreja, se manifestaram erroneamente no caso de Galileu. Nosso Senhor Jesus Cristo não elimina a deficiência humana nos seus ministros, apenas providencia para que ela não resulte na perdição das almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de aprender mais sobre a história de Galileu Galilei e comprovar a infalibilidade da Igreja? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? Isso aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, aí nas suas redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, né? Você sabe que isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria!